ela era influência de direita, agora virou de esquerda. É sério? E foi por isso que o Elon Musk ficou preocupado. O Elon Musk falou que ele entrou com um pedido de guarda definitiva do filho, que ele teve com ela. Tudo fertilização in vitro, tá? Não rolou diversão, não. E ele disse que ela ia transicionar o filho. Cara. E ela falou, claro que eu não vou fazer isso. Ele que tá louco, só porque eu virei de esquerda, entendeu? Então tá uma briga judicial porque ele ferrenha. já tem um filho, né? Ele tem, que é Vivian, né? É. E aí a Vivian falou um negócio que é interessante, porque ela falou assim, olha... A Vivian é uma mulher trans. Era um menino, é. Tá. Aí, o que ela disse? Ela falou, meu pai não quis ter um filho. Meu pai comprou um produto. Como assim? Ele escolheu o sexo, escolheu tudo. E Que é tudo fertilização in vitro. hoje em dia? É claro, porque possível você diz, é legal? Não, se é possível... Permitido? Não, se é possível, cientificamente É possível. Agora, legalmente não pode. Legalmente, eu acho que escolher o sexo, o óvulo fecundado, não tem problema. O problema é você fazer engenharia genética no óvulo. Ah, tá. Aí não pode, você mexer no DNA. Mas escolher o óvulo masculino ou feminino, eu creio que nos Estados Unidos é permitido. Tá. Então a menina falou, cara, meu pai não quis ter um filho, ele comprou um produto, só que esse produto não veio do jeito que ele queria, porque ele queria um menino, eu não quis ser menino. Caramba. Aí ela virou uma grande crítica, né, do Musk, né? Então, ele agora com esse filho, sabe qual é o nome do filho? Não. Que ele teve com essa menina? Romulus. Quem escolheu, ela ou ele? O Musk, com certeza. Ele escolhe tudo, né? Escolheu o tamanho, a altura. Não é ele que coloca uns nomes estranhos no filho também? É, tem o X, que é o famoso que é X, A, tal, não sei o quê. Romulus? Romulus. E Romulus pode ser duas coisas. Pode ser o Rômulo, irmão do Remo, os gêmeos fundadores de Roma, porque ele gosta muito de Roma, né? É, ele tem uma fixação. Tem uma fixação por Roma, pelo Império Romano. Até aquele sinal que ele fez, que o pessoal falou que ele falou que é de Roma. Não, é de Roma. Acho que não é de Roma, não. Você acha que não? Você acha que era meio... Eu acho que é do bigode mesmo. Do bigode, do Adolfinho o nojento. Mas há controvérsias, né? Ou então, ele também é um super fã de cultura pop. Então, será que ele está se referindo ao Alien Romulus? Quando você falou, eu pensei, mas eu falei, acho que ele é viciado. Ele é viciado? Ele é viciado nisso tudo. É mesmo, ele gosta de ficção científica, eu não duvido, demais, ele gosta demais, né? Ele tem aquela fundação, né, do Asimov. Mas a série cultural lá, eu esqueço o nome dos livros, o Heinlein, que é um estranho numa terra estranha, de onde vem a palavra Grok, que dá origem à inteligência artificial Grok, vem dali, desse livro. Então, ele... Você usa o Grok? Eu só uso o Grok. É bom? É bom. Ele não tem filtro, né? Ou tem um filtro mais leve? Não, acho que não é nem isso. Assim, o Grok, ele tem algumas vantagens, né? Por quê? Primeiro que eu uso muito o Twitter ou o X, fico lendo notícia por ali, estudando. Eu também ainda uso para isso. Então, aí o Grok já tá ali, ele tá embutido. Já vê a trend, vê o que tá... Porque parece que lá dá primeiro, né? E agora tem um logozinho do Grok em cima ali, que você clica, e ele já te pergunta, você quer o quê? Que eu aprofunde, que eu explique, se é verdade ou mentira. Então fica muito prático. Tá. Por exemplo, tem um vídeo ali no X. Aí eu quero a transcrição desse vídeo para eu montar um roteiro, alguma coisa. Aí eu clico no Grok e falo, transcreva o áudio desse vídeo sem o timecodezinho, senão ele vai botar minutagem. Sim. E ele transcreve o vídeo para mim, instantaneamente. Maravilhoso. Aí em cima disso eu vou construindo o roteiro, né? Mas então é muito Grok prático. Significa o quê? É um nome próprio Grok, desse livro? Não, Grok era um verbo que o cara cria nesse livro, que era tipo to grok, né? Grok é tipo pesquisar, aprofundar, inquirir, saber mais, né? Então por isso que ele coloca o Grok, essa ideia de cavar para achar o conhecimento, né? Se eu não estou enganado, é um verbo que o cara inventou dentro desse livro. Não existia essa palavra, né? Então o Grok tem outra vantagem, porque dizem que o Elon Musk, existe uma lenda de que, se você pergunta para as pessoas por que o Elon Musk comprou o Twitter, Foi super... A galera achou ele louco, achou que ele estava gastando muito dinheiro, burro, né? Burro, vai jogar dinheiro fora, não vai dar retorno. Hoje o pessoal já entende, né? Ele pagou acho 40 bilhões de dólares, mas não paga também, que ele entra com ações, né? Ele pega empréstimo, coloca ação como garantia, que aí não paga imposto. Mas ele estava de olho de treinar a inteligência artificial, não era? Então, quer lugar melhor para você treinar... É exatamente isso, que é a minha opinião. Lá, as emoções estão puras da galera. Exato. Não tem lugar onde as pessoas menos escondem
o que ela é do que lá. É sem filtro total, sem filtro. Né? Então. Instagram é vida bonitinha. Exato. Facebook, agora bonitinha lá não. E mentirosa, né? Então, fachada, né? Exato, é editada, né? Uma vida a família toda bonita, no mesmo dia o cara se separa. Agora, vai publicar alguma coisa no X, você vai ver a enxurrada de gente. No X chega, oi pessoal, tudo bem? Oi, o quê? Já seu filho da mãe. Por que você tá dando oi? Que desse país horrível, um país horrível nada. Hostil pra caramba. Hostil lá, né? cara. Quem não gosta de briga não atura, não. Então, o pessoal acha que ele comprou o Twitter porque ele queria reeleger o Trump, que ele queria controlar o discurso. Eu vi isso. Isso também, com certeza era, mas eu creio que ele queria treinar a XAI, que é a empresa de inteligência artificial. Porque se a máquina aprende através das interações humanas, ali é o festival das interações, né? Você vê ali o engajamento total. Total. Mas além disso, tem uma outra coisa que pode ter dado ao Grok uma vantagem com relação às outras inteligências artificiais ou os outros modelos de linguagem, que é o fato dele ter presidido o Departamento de Eficiência Governamental e ter tido acesso aos dados de todos os computadores do governo americano. Que será e existe uma polêmica, né, uma suspeita, né, os democratas entraram com ações nesse sentido de que ele teria acessado dados particulares e privados, dados de imposto de renda das pessoas, situação de saúde, né? Imagina se ele entra lá na Receita Federal Americana, ele entra no departamento lá de saúde e ele chupa esses dados todos, joga na inteligência artificial dele, treina. Cruza dados. Então a inteligência artificial dele vai ficar muito melhor treinada. Será que ele fez isso, cara? Eu acho que ele fez. Então muita gente fala que o Grok é o melhor de todo por isso, porque o cara chupou os dados tudo que tinha para chupar, né? Fora o X, o Twitter, né? Então... o Musk, ele tem essa questão de engravidar múltiplas mulheres ao mesmo tempo. Só que até então a gente não sabia exatamente o motivo disso. A gente não tinha exatamente o porquê disso. Ele faz um discurso público que é o seguinte, ele diz que o problema da humanidade não é o excesso de seres humanos, será a falta de seres humanos, né? Então ele é um pró-natalista, ele acha que tem que ter mais filho. Inclusive eu acho que por causa daquela lógica da questão previdenciária, né? Porque hoje quem paga a aposentadoria dos idosos é quem está trabalhando. Então se você não tem filhos e você teria que ter... Para você manter a sociedade estável, você tem que ter pelo menos 2 filhos, né? Ou 2,1. Tá. Aí você tem 1% de um filho, né? Você é só um pedacinho. Por quê? Porque você pensa no pai e na mãe, que gera uma criança. Se um pai e a mãe geram uma única criança, a sociedade vai diminuir, porque são 2 que vão morrer e vão deixar 1. Agora, se 2 geram 2, fica igual. Agora, se 2 geram mais do que 2, aumenta. Pois é. Então, tá caindo pra caramba. Nos países muçulmanos... não, aí já o pessoal já... Aí é o contrário, você vê uma Europa tendo uma taxa de natalidade negativa, está diminuindo, e aí o povo mais oriental que mora lá tendo uma natalidade gigante, então... Se você faz um cálculo daqui a alguns anos, você não vai ter mais as sociedades europeias, né? As culturas europeias vão sucumbir se continuar assim. Então ele defende a ideia de que se você para de ter filhos, vai chegar um momento que não tem jovem trabalhando para pagar a aposentadoria. Você vai ter uma crise previdenciária que pode colapsar a sociedade. Mas em cima disso, eu vou deixar esse assunto um pouquinho mais para frente, para seguir uma sequência mais lógica. O que aconteceu? Essa menina que a gente mostrou ali, a Ashley Sinclair, acho que é até válido a gente contar um pouquinho da história dela, né? Ela é uma menina lá do interior de Montana, nos Estados Unidos. Você já foi a Montana, Vilela? Montana não. Também não. Nunca fui também não. Mas Montana é um lugar mais assim, rural, tem muitas cidades pequenas de interior. Costuma ser um público mais conservador, porque a gente sabe que o progressismo ele é mais comum nas grandes cidades, né? Então no interior a galera tende a ser mais de direita e tal. Então ela nasce numa cidade, a Ashley Sinclair, com apenas 250 habitantes. E é claro que são pessoas ali bem conservadoras, uma população muito idosa, né? Não tinha muitos jovens. Ela dizia que o melhor amigo dela era um senhor que era lenhador. Pô, não tinha muito colega. Tô vendo aqui no mapa, Montana é bem perto, faz divisa com o Canadá, né? Bem lá pra cima. Frio e úmido, né? Na costa oeste ali. Você pega São Francisco na Califórnia e vai subindo, vai subindo. Como o Homer.
Não, mas até que as piadinhas dele são mais calorosas, né? Ele é um cara simpático, pô, né? É o Lene é frio e úmido. Né? Você é quente e seco. É verdade, quente, seco e frio e úmido. Ele é um cara caloroso, pô. Tá sempre zoando aí, né? Recebeu até um elogio do Flávio Augusto, né? Ele fez uma piada e falou: o rapaz é inteligente. Você vê? Olha a moral, hein? Ganhou um badge. Isso, cara. Pois é, cara. Recorta ali e mostra pros teus filhos lá, pra esposa. O que teu pai fazia quando era jovem. Então, a menina da cidade super pequena, e ela foi pra faculdade na Universidade do Colorado, e lá ela viu um comício do Trump, lá na primeira eleição, né? E ela, muito jovem, com 20 anos, ela achou legal aquilo e falou, pô, eu quero participar disso aí. Então ela começou a se envolver no movimento Turning Point USA, que era aquele do Charlie Kirk, que faleceu, né? Então ela virou uma influencer de direita. E ela sempre esteve ali nos bastidores, né, desse movimento. Então, o que acontece? Em 2022, quando Elon Musk decide comprar o Twitter, ela trabalhava no The Babylon Bee. Você já ouviu falar nisso, Vilhar? Cara, é legal pra caramba. É uma empresa de um produto ali, um sistema de comédia que é interessante. É uma comédia de direita, assim, a galera acha que é sem graça, não, mas os caras são bons, meu irmão. Então ela trabalhava no Babylon Bee, e o Babylon Bee, né, o Seth Dillon, se eu não estou enganado, que é o CEO lá, o dono, ele chamou o Elon Musk para dar uma entrevista, e o Elon Musk aceitou. E nessa época, o Elon Musk começou a mandar umas DMzinha para ela, falando aí, você vai... Oi, sumida. Você vai estar no Texas ou em São Francisco? Ela, não, por acaso estarei em São Francisco. Ele, por quê? Porque eu trabalho no Babylon Bee, você não vai dar uma entrevista? Então eu estarei lá. Aí ela já aproveitou e foi, né? Que ela se empolgou, né? Que ela falou, pô, Elon Musk tá querendo falar comigo. Achou tudo lindo. E ela chega lá, ele faz um convite para ela para dar um rolezinho no jato particular dele. E aí já começa ali a aproximação. E ela começa a virar uma namoradinha dele, né? Do Elon Musk, essa influenciadora Ashley Sinclair. Só que aí o que acontece? Ele vem com essa história que ele quer ter o filho. Certo. Só que é tudo fertilização in vitro. E ele fez o quê? Ele inseminou ela com esse bebê e começou a dizer para ela que ele queria fazer barriga de aluguel também. Que os americanos chamam de surrogates, né? Então, o que ele identifica? Ele identifica mulheres que ele tem interesse de misturar o DNA dele. Mulheres... Que tem algum perfil ali de um QI alto, né? Alta estatura, não sei o que, beleza, inteligência, vigor físico. Ele faz um negócio até que a galera fala que é meio eugenista, né? Que é um troço meio... Por isso que vincula ele ao Adolfinho. Entendi. Adolfinho que gostava dessas paradas. E segundo o pai dele, que brigou com a mãe, são separados, né? O pai fala, a mãe do Elon, minha ex-esposa, e o pai dela, era tudo fã do Adolfinho. Nossa! Ele fala. Lá na África do Sul, eles gostavam de apartheid, gostavam dessas coisas todas, né? E ele fala, se deixar, o Elon vai nessa linha também, tem que tomar cuidado. Eu que ficava segurando, né? Puxando freio. A gente não sabe, né? Porque briga de marido e mulher, os caras... Cada um vai falar uma coisa. Às vezes tinha uma lenda que o sogro dele era nazista, ele já fala que a mulher também né? É difícil. Pois é. E aí, o que acontece? O Elon chega pra essa mulher e fala, olha, eu quero misturar o meu DNA com o teu, mas não dá só pra você parir, não. Tem que... Vamos inseminar outras mulheres aí, vamos usar barriga de aluguel. Falou, eu tô fora disso aí, meu irmão. Não quero participar. Por quê? Ele disse que se ele ficasse tendo vários filhos com ela por fertilização in vitro, demora muito, né? Você vai ter que esperar 6 meses de gestação até a mulher... Ele falou, não, vamos espalhar para várias mulheres diferentes o nosso óvulo fecundado. Ela falou, não quero não. Então, a história vai ficando muito estranha. Por que o cara quer fazer isso, né? Só aí alguns dizem, não, ele quer fazer isso porque ele tem essa ideia de que tem que ter mais gente no planeta. Mas por que fazer um termo de sigilo, então? Por que não divulga? Tô tendo 1 bilhão de filhos aí, tenha também. Ele fica com esse negócio de termo de sigilo, então é estranho. E aí o que acontece? O que deu polêmica agora? Ela tá brigando com ele pela guarda do filho, tá tendo um processo lá ferrenho. É claro que ela tem temido pela sua integridade física. Ela já falou que se acontecer alguma coisa com ela, vários documentos comprometedores são liberados automaticamente. E aí,
ela começou nessa briga toda, dizendo que o Musk não dá dinheiro a ela, que ela está passando necessidade, que ele não está cumprindo com suas obrigações. E ela começou a soltar umas informações contundentes aí na internet. Final do ano passado, ela deu uma entrevista para acho que é o Washington Post, e ali ela mostrou as mensagens no celular que ele tinha mandado. E agora ela deu uma entrevista que foi divulgada ontem ou hoje, por um cara chamado Hassan Piker. E o título desse vídeo é Trump interferiu nas eleições de 2024. Trump ou Elon? Não, Trump usando o Elon. Ah, tá. Entendeu? Elon Musk interferiu favorecendo o Trump. Tá. Aí você fala assim, mas por quê? Aí ela pega e mostra, ela não mostra o celular, mas ele pega o celular dela e lê as mensagens e a reportagem já tinha visto. Em outubro de 2024, a eleição foi no dia 5 de novembro, na véspera das eleições, ele chegou para ela e falou, hoje eu tô super otimista com o meu plano. Aí ela falou, que plano? Aí ele, o plano de inserir uma falha na Matrix, uma anomalia na Matrix. Cara. Falando das eleições. Ela falou, mas o que é isso? O que tem a ver? Só falta você falar que tem a ver com laser no espaço, né? Igual a Marjorie Taylor Greene, é uma deputada americana que sempre foi do time do Trump, mas começou a brigar com o Trump. Ela começou a sofrer tanta pressão, o Trump começou a queimar essa deputada, que ela jogou a toalha, ela abriu mão de ser deputada federal. Ou congressista, né? Membro da Casa dos Representantes. E a Marjorie Taylor Greene, ela tinha ela tinha publicado umas postagens no Facebook dizendo que alguns desses incêndios que acontecem na Califórnia eram lasers do espaço. Ô, louco! Aí nessas conversas na DM lá, ela falou com o Musk, só falta você falar essas histórias de laser no espaço. Aí ele falou, não, mas eu tenho 10 mil lasers no espaço. E com esses lasers a gente vai garantir o retorno do Trump. Aí ela falou, mas como assim? Eu não tô entendendo isso. Ele falou, você pode ficar tranquila, já tá tudo certo. E aí ela começou a dizer que ele tinha um movimento chamado, na época que ele estava apoiando o Trump, a gente não pode esquecer que Elon Musk botou 250 milhões de dólares na campanha do Trump. Caramba. 250 milhões de dólares. Incentivavam os jovens americanos a votarem, né? Faziam uma campanha, porque lá não é obrigatório votar, né? E todo mundo que assinasse lá e comprovasse que ia votar, participava do sorteio para ganhar $1 milhão. Pô! Isso não pode, né? Pô, os democratas falam, pô, tá comprando voto, irmão? Então, mas ficou por isso mesmo. Sério? Ele fez e não deu nada. Rolou processo, mas não deu em nada. Você imagina isso aqui no Brasil, cara? Principalmente a galera de direita. Falar assim, ó, todo mundo vota em mim, eu vou dar um sorteio aqui, você vai ganhar $1 milhão. O William Schnobel, ele disse o seguinte, hoje, é a interpretação que ele faz nesse livro, mas esse livro é interessante, é muito interessante. Mesmo que seja ficção. E a teoria dele no livro é, assim como no mundo antigo, na época do dilúvio, os alienígenas engravidavam mulheres com espermas e óvulos geneticamente modificados para criar gigantes e para criar um exército do mal para destruir o povo de Deus, eles continuam fazendo isso hoje. Só que hoje, como a gente vive numa era tecnológica, científica, eles adotaram uma roupagem, uma fantasia tecnológica científica para convencer as pessoas que não são anjos caídos, criando seres híbridos para o reino do anticristo. Entendi. É uma mera experiência genética de seres de outras galáxias, de outras dimensões, que querem nada mais ou menos que o bem da humanidade. Então, uma estratégia de engano. E aí, o que é interessante, que você pode pesquisar nos relatos ufológicos, é que tem aquela teoria clássica da mulher que é abduzida, e ela passa por experimentos nos seus órgãos reprodutores, e ela acaba, quando os alienígenas retornam a mulher para sua casa, depois de alguns meses ela percebe que está grávida. Só que aí, ao 3º mês, ela é abduzida novamente e eles retiram o bebê, né? E o William Schnobel vai dizer que eles estão fazendo exatamente o que faziam antes, que era criar essas raças híbridas aí para poder montar esse exército do apocalipse. Então isso aqui a gente pode chamar de folclore ufológico.
Só que aí você vê a ex-namorada e mãe de um filho do Musk falando que ele tá fazendo isso por causa do apocalipse. Aí você fala, pô, irmão, peraí, aí você me quebra minhas pernas, porque o negócio que eu achei que era lendinha urbana, agora eu tô achando que o cara mais poderoso do mundo tá fazendo isso. Aí você imagina, se ele insemina as mulheres, fertilização in vitro, e pede para elas não falarem nada, imagina a quantidade de mulheres que já estão inseminadas pelo Musk aí, parindo o filho dele. Pois é. Deve ter um monte, meu irmão. E se ele falou que quer chegar no nível de legião... Vê aí pra mim, Romer, que eu esqueci pra não falar o número errado, uma legião romana, quantos soldados eram? Só pra gente ter uma referência. Antes de pesquisar, sem olhar, quantas você acha que é? Eu acho que é mais de 400. Será? Dá uma olhada. Acho que é mais de 1.000. É? Acho que é 5.000, acho. Ou 3.000, vê aí. Fala 300, fala 300. Olha a referência aí. Fala 300. De 5.000 a 6.000. Ó, boa. É, bem mais. Um pouco mais. Você imagina você viu que eu também não errei. Eu falei, eu acho que é mais de 400. Tá certo. Tá certo. É mais de 400. Boa. É. Aí eu jogava mais de 2, então, se fosse assim. Caindo. Então, cara, agora você a gente aqui, né, Vilela, vai imaginar, meu irmão, se eu tiver 5.000 filhos, como é que eu vou pagar essa conta? Ele tem condição. A gente não tem, mas ele tem, né? Então, se tem alguém que pode ter 5.000 filhos, é o cara mais rico do mundo, né? Ele tem condição de bancar isso aí. Então, Vilela, aí que a coisa vai ficando mais estranha. Agora eu vou mostrar algumas matérias. Vou pedir a ajuda aí do meu querido Homer. Um ex-senador americano chamado Matt Gaetz, ele falou que ele descobriu, ele teve... Olha, você quer traduzir aí pra mim? Me ajuda aí. Matt Gaetz revela que ele foi brifado por um alien secreto, um programa de inseminação ou de gravidez. Programa de gravidez secreto alienígena. Bota um tradutor aí pra ver, traduz aí. E Rising deve ser o nome do... Essa matéria é de um jornal que não é de teoria da conspiração. Não? Um jornal sério chamado The Hill, que é a colina, tá? É um jornal político, tá bom? Não é... Quem não conhece The Hill, prazer aí, tô te apresentando The Hill, tá? É um site sério. É claro que eles estão ridicularizando o senador Matt Gaetz, que é republicano, e o que ele está dizendo? Ele está dizendo que na condição de senador, e a gente tem que lembrar que são os senadores que têm acesso às informações mais privilegiadas, porque a comissão de inteligência do Senado é aquela que tem a responsabilidade de fiscalizar as agências de inteligência. Então, quem fiscaliza a CIA, o FBI, a NSA, é o Comitê de Inteligência do Senado. Comitê esse que já foi presidido pelo Marco Rubio, que é o atual secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o cargo mais poderoso, é equivalente a um ministro das Relações Exteriores, um chanceler. E ali eles são brifados das informações mais loucas que existem. E ele está dizendo que ele foi brifado de um projeto secreto em que eles estavam fazendo cruzamento de seres humanos com alienígena. Olha que maluquice. Inseminação. E aí, qual que era a ideia? Eles sequestravam mulheres e inseminavam essas mulheres com esses óvulos geneticamente modificados e depois levavam esses bebês de volta. Não é exatamente o relato de uma abdução alienígena ou daquilo que a Bíblia fala dos filhos de Deus engravidando as mulheres. Só que ao contrário do que a gente imagina no Antigo Testamento, eles estavam criando seres de alta estatura. Hoje, o objetivo não é mais criar seres de alta estatura, é criar seres meio que normais olhando, mas que têm um poder, um intelecto maior, um QI maior e uma capacidade maior de se conectar com o mundo espiritual e de talvez incorporar anjos caídos ou demônios mais poderosos, algo que, se fosse um ser humano normal, morreria. E aí, às vezes, um cristão que é mais assim, Nutella, ele olha um negócio desse e fala, pô, isso não faz sentido. Mas peraí, quando Deus quis morar num corpo humano, ele teve que criar um corpo humano especial. Ele não pôde morar num corpo humano fruto de uma relação normal. Sim. Ele teve que inseminar
artificialmente, né? Não de maneira... Aí os caras falam, poxa, Daniel, que sacrilégio, que pecado, que heresia você falar que Maria foi inseminada. Vou falar, gente, Jesus apareceu dentro dela de alguma forma, ele foi colocado ali, né? Ele não brotou do nada ex nihilo. O que a Bíblia fala, descerá sobre ti o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás, ou seja, Deus se aproxima dela e ela fica envolvida pela presença de Deus e concebe, ou seja, o anjo ou o próprio Deus colocou Jesus ali dentro. Ou seja, foi uma inseminação. Por quê? Porque esse corpo que receberia a presença de Deus precisava ser um corpo diferenciado para poder suportar o Espírito de Deus habitando ali dentro. Então, esse insight... O Lúcifer já tinha tido, porque ele já sabia que era assim, e ele começou a fazer exatamente isso, lá no Gênesis 6, antes do dilúvio. Os anjos caídos precisavam adquirir uma forma humana para poder agir fisicamente na Terra e destruir o plano de Deus de implementar o reino de Deus na Terra, para que eles implementassem o reino de Lúcifer, ou o reino do anticristo. Tá. Então isso sempre, se você olha com um carinho, com uma calma, com um olhar um pouco mais biológico, genético, a história da Bíblia, você vai ver que esse sistema de hibridização, ele vem sempre acontecendo desde o início. Inclusive, quando a gente vê ali no relato do Gênesis, quando Eva peca, e Adão também, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fala... Não fala Eva... Adão junto. Senão dá problema, né? É melhor falar Adão e Eva, né? Adão e Eva do que Eva e Adão. Mas se bem que falar Adão primeiro fica meio machista, né? Melhor, a gente não fala ladies first, melhor dá uma moral para as meninas, né? Eva e Adão. A gente pode falar Eva e o Adão, né? A Eva e o Adão, botar um artigo definido ali. Então, quando a serpente engana a Eva, Deus fala assim... para os dois, tipo, bota os dois de frente, vai dar uma bronca nos dois e fala assim, ó, porém inimizade entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. Esta lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus fala que vai colocar inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A mulher na Bíblia sempre representou o povo de Deus, né? A mulher no Antigo Testamento representa o povo judeu, a mulher no Novo Testamento representa a igreja. Então, olha que interessante, a descendência da mulher que vai dar origem a Jesus, nessa linhagem sagrada de Cristo, que passa por várias pessoas, passa por Davi, até chegar a Jesus, essa é uma linhagem que Deus foi separando. Agora, a serpente tem uma linhagem também, uma linhagem que vem desde o Éden até chegar ao anticristo. E algumas pessoas dessa linhagem, ou talvez quase que todas elas, na linhagem da serpente, foram fabricadas dessa forma, através de fertilização in vitro espiritual, ou moonchild, como o Crowley chamava, ou rito de fertilização, súcubus e íncubus. Entendeu? Eles são... Esses grandes poderosos, eles são inseminados assim. Caramba. Então, é o mesmo sistema dos semideuses da Grécia Antiga, é o mesmo sistema dos Nephilim na Bíblia, Gênesis 6. Cada um vai dar um nome, né? Cada povo vai dar um nome, né? Existem lendas que dizem que os faraós, os primeiros, ao contrário dos egípcios, que eram povos assim mais morenos, eram pessoas de elevadíssima estatura e muito brancos. Ou seja, é um povo diferente, meio geneticamente modificado, está governando os caras. Pô. Entendeu? Existem essas lendas. Inclusive, tem um filme... que eu não sei se é aquele filme... Teve uma época que saíram dois filmes assim, tipo de Homem da Caverna. Um foi com Jack Black, que era tipo assim, 10.000 a.C., acho que era o nome do filme. E na hora que eles chegam ao Egito, o faraó é assim. Ele é magro. Ele é grandão, brancão, só que ele fica com véu. E você só consegue ver assim, mais ou menos, que é um ser muito grande e muito branco. Os caras tinham vitiligo. Os malucos tinham, os caras que fizeram o filme tinham esse insight dessa lenda aí. Eu acho que é o filme 10.000 a.C., eu acho. Não sei. Então, Vilela, parece que o Musk está envolvido nesse projeto, então. Ele está envolvido nesse projeto de criar
essas legiões, né? Que seriam os caras que vão ajudar o anticristo a implementar o reino do anticristo na Terra. É muita loucura, mas é uma loucura baseada em mensagens que o Musk manda para Ashley Sinclair, que é essa sua ex-namorada e mãe do seu filho Romulus, tá? Só que tem um problema, Vilela. Eu não assisti o Alien Romulus. Você assistiu? Assisti todos. Eu não lembro eu não lembro qual é qual, mas eu vi todos, cara, que eu gosto dessa... Então, o Prometeu, que tem tudo... Prometeu é uma espécie de Lúcifer, né? Que é aquele cara que quis dar o fogo dos deuses para a humanidade e foi punido por isso. O Romulus, eu imagino que segue a ideia de que os alienígenas, tipo alienígenas do passado, ou antigos astronautas, vieram para o planeta Terra, pegaram os macacos, mudaram o DNA dos macacos e criaram os seres humanos para serem escravos dos alienígenas para poder explorar o ouro que eles precisavam aqui na Terra. Então, é aquela ideia de que a humanidade foi criada pelos alienígenas através de uma engenharia genética, né? Então, esse parece, inclusive, que é o discurso que vai ser revelado para a humanidade, que vai ser aterrador e vai escandalizar a humanidade, que eles estão até preparando as igrejas para isso, porque um deputado federal que teve acesso a esses documentos secretos de alienígenas, reuniu grandes pastores, líderes de grandes igrejas, falando para os caras, vocês precisam preparar os membros das suas igrejas para as revelações que vão sair, porque eles vão dizer que Deus não existe, que os alienígenas que criaram a humanidade. Então tu se prepara, senão você vai ficar sem membro, irmão. Caramba. Vai acabar a tua igreja, a galera vai embora da igreja. Só fazer uma correção aqui. Até o pessoal do chat aqui tá falando que o do Jack Black é ano 1. Ano 1. Ah, tá. São dois filmes, né? São dois filmes. 10 mil antes de Cristo. 10 mil anos. Tem 10 mil antes de Cristo e do Jack Black, que saiu ano também, é ano 1. Então, quem que é do 10 mil anos aí? Quem que são os... acho que não é um conhecido, não. Não? Mas vê se tem a capa aí pra gente dar uma olhada. Então, eu não me lembro se é o filme do Jack Black, que é o ano 1, ou se é o 10 mil antes de Cristo, que tem esse faraó que é brancão e alto. Aí já é muito pra mim, aí eu não me recordo. Eu também não. Então, Vilela, pode ser que a gente esteja prestes a ver aí essa galera híbrida aí. Agora, aí, Homer, tem mais matéria, hein? Pra piorar, Vilela, pro negócio ficar mais insano, a Candace Owens, que é uma jornalista americana que até então era vista como séria, só que ela começou a falar que a mulher do Macron é homem. Sei. Não apenas falou que a mulher do Macron falou que a mulher do Macron é homem e é o pai dele. Nossa! Esse é o quê? Esse é o 10 mil, né? Esse é o 10 mil antes de o protagonista, sim. Não sei quem é, não. Sem querer desmerecer o ator, mas não... achei que era o Ethan Hawke, mas não é, não. Não. Não é outro cara. Não me recordo, acho que esse cara não bombou muito, não. Parece eu, né? Nossa, olha, essa risada aí. O branco do olho tá igual, cara. Ô, Homer, eu nos meus melhores anos aí, mas Pechuga tá igual, né? O tórax.